sejam todos bem-vindos ao canal Ontem na Segunda Guerra Mundial. Depois de se tornar chanceler da Alemanha em 1933, Hitler rapidamente consolidou o poder, ungindo-se Führer, líder supremo. Em 1934, obcecado com a ideia de superioridade da raça alemã pura, que ele chamou de ariana, Hitler acreditava que a guerra era a única maneira de ganhar o Lebensraum, o espaço vital necessário para a expansão da raça alemã. Em meados da década de 1930, ele secretamente iniciou o rearmamento da Alemanha, uma violação do Tratado de Versalhes. Depois de assinar aliança com a Itália e o Japão contra a União Soviética, Hitler enviou tropas para ocupar a Áustria. Em 1938 e no ano seguinte anexou a Tchecoslováquia. No final de agosto de 1939, Hitler e o líder soviético Joseph Stalin assinaram o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, que incitou um frenesi de preocupação em Londres e Paris. Hitler há muito planejava uma invasão da Polônia, nação para a qual a Grã-Bretanha e a França garantiram apoio militar se fosse atacada pela Alemanha. O pacto com Stalin significava que Hitler não enfrentaria uma guerra em duas frentes, uma vez que invadisse a Polônia e teria assistência soviética para conquistar e dividir a própria nação. Em 10 de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia pelo oeste. 2 dias depois, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial, o maior banho de sangue que aconteceu em todo o globo terrestre na humanidade. E em 17 de setembro, as tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste. Sob o ataque de ambos os lados, a Polônia caiu rapidamente. E no início de 1940, a Alemanha e a União Soviética dividiram o controle sobre a nação de acordo com um protocolo secreto anexado, que se chamava Pacto de Não Agressão. As forças de Stalin então se moveram para ocupar os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e derrotaram uma resistência da Finlândia na Guerra Russo-Finlandesa. Em 9 de abril de 1940, a Alemanha invadiu simultaneamente a Noruega e ocupou a Dinamarca. E daí a guerra começou para valer. E em 10 de maio, as forças alemãs varreram a Bélgica e a Holanda, no que ficou conhecido como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. 3 dias depois, as tropas de Hitler cruzaram o rio Meuse e atacaram as forças francesas em Sedan, localizado no extremo norte da linha Maginot, uma elaborada cadeia de fortificações construída após a Primeira Guerra Mundial e considerada uma barreira defensiva impenetrável. Na verdade, os alemães romperam a linha com seus tanques e aviões e continuaram na retaguarda. Em 14 de junho, as forças alemãs entraram em Paris. Um novo governo formado pelo Marechal Philippe Pétain, o herói da França na Primeira Guerra Mundial, solicitou armistício. 2 noites depois, a França foi posteriormente dividida em 2 zonas, uma sob a ocupação militar alemã e outra sob o governo de Pétain, instalada em Vichy. Hitler agora voltou sua atenção para a Grã-Bretanha, que tinha a vantagem defensiva de estar separada do continente pelo Canal da Mancha. Para preparar o caminho para uma invasão anfíbia, apelidada de Operação Leão Marinho, aviões alemães bombardearam a Grã-Bretanha extensivamente de setembro de 1940 até maio de 1941, conhecido como Blitz, incluindo ataques noturnos em Londres e outros centros industriais que causaram pesadas baixas civis. E a Royal Force RAF finalmente derrotou a Luftwaffe, Força Aérea Alemã, na Batalha da Grã-Bretanha, e Hitler adiou seus planos de invasão com os recursos defensivos da Grã-Bretanha
agora se levantando contra a Alemanha nazista. Levados ao limite, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, começou a receber ajuda crucial dos Estados Unidos sobre a Lei de Lend-Lease, aprovada pelo Congresso no início de 1941. No início de 1941, a Hungria, Romênia e a Bélgica juntaram-se ao eixo e as tropas alemãs invadiram a Iugoslávia e a Grécia. Naquele abril, a conquista dos Balcãs por Hitler foi um precursor de seu verdadeiro objetivo, uma invasão que ele já tinha em mente contra a União Soviética, cujo vasto território daria à raça superior alemã território suficiente que precisava. A outra metade da estratégia de Hitler foi o extermínio dos judeus de toda a Europa ocupada pelos alemães. Planos para a solução final foram introduzidos na época, na ofensiva soviética, e nos 3 anos seguintes, mais de 4 milhões de judeus morreriam nos campos de extermínio estabelecidos na Polônia ocupada. Em 22 de 1941, Hitler, o Führer, ordenou a invasão da União Soviética com o codinome Operação Barbarossa. Embora os tanques e aeronaves soviéticas superassem em muito os alemães, a tecnologia de aviação russa estava obsoleta. O impacto da aviação surpresa dos alemães chegaram a 320 km de Moscou em meados de julho. Discussões entre Hitler e seus comandantes atrasaram o próximo avanço alemão até outubro, quando foi paralisado por uma contraofensiva soviética e o início de um inverno muito rigoroso. Com a Grã-Bretanha enfrentando a Alemanha na Europa, os Estados Unidos era a única nação capaz de combater a agressão japonesa, que no final de 1941 incluiu a expansão da sua guerra em andamento com a China e a tomada de prioridades coloniais europeias no Extremo Oriente. Em 7 de dezembro de 1941, 360 aeronaves atacaram a principal base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, pegando os americanos completamente na covardia de surpresa e ceifando a vida de mais de 2.300 soldados. O ataque a Pearl Harbor serviu para unificar a opinião pública americana em favor da entrada na Segunda Guerra Mundial. Em 8 de dezembro, o Congresso declarou guerra ao Japão com apenas um voto dissidente, e a Alemanha e as outras potências do eixo prontamente declararam guerra aos Estados Unidos. O gigante adormecido, os Estados Unidos, agora, uma vez acordado, entrariam para a guerra com todo o seu arsenal militar, com toda a sua riqueza e sua potência. Depois de uma longa sequência de vitórias japonesas, a frota do Pacífico dos Estados Unidos venceu a Batalha de Midway de junho de 1942, que provou ser um ponto de viragem na guerra em Guadalcanal, uma das Ilhas Salomão do Sul. Os aliados também tiveram sucesso contra as forças japonesas em uma série de batalhas de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, ajudando a virar a maré ainda mais no Pacífico. Em meados de 1943, as forças navais aliadas começaram um contra-ataque muito agressivo contra o Japão, envolvendo uma série de ataques anfíbios às principais ilhas dominadas por japoneses no Pacífico. Essa estratégia de salto de ilhas foi bem sucedida e as forças aliadas se aproximaram de seu objetivo final, de invadir o Japão continental. No norte da África, as forças britânicas e americanas derrotaram os italianos e alemães. Em 1943, seguiu-se uma invasão aliada da Cilícia
e da Itália, ocupada pelos nazistas, e o governo de Mussolini caiu em julho de 1943, embora a luta dos aliados contra os alemães na Itália continuasse até 1945. Na frente oriental, uma contraofensiva soviética, lançada em novembro de 1942, encerrou a sangrenta Batalha de Stalingrado, que testemunhou um dos combates mais ferozes e sangrentos de toda a humanidade, ceifando milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial e a aproximação do inverno nessa guerra, junto com a diminuição dos alimentos e suprimentos médicos, significou o fim das tropas alemãs ali em Stalingrado. E o último exército deles se rendeu em 31 de janeiro de 1943. Em 6 de junho de 1944, comemorado como o Dia D, os aliados começaram uma invasão massiva na Europa, desembarcando 156 mil soldados britânicos, canadenses e americanos na praia da Normandia, na França. Em resposta, Hitler despojou toda a força restante de seu exército na Europa Ocidental, garantindo a derrota da Alemanha no leste. As tropas soviéticas logo avançaram na Polônia e na Tchecoslováquia, Hungria e na Romênia, enquanto Hitler reunia suas forças para expulsar os americanos e britânicos da Alemanha. Na Batalha de Bergen, em dezembro de 1944 a janeiro de 1945, a grande ofensiva alemã da guerra. Um intenso bombardeio aéreo em fevereiro de 1945 precedeu a invasão terrestre dos aliados na Alemanha, e quando a Alemanha se rendeu formalmente, 8 de maio, as forças soviéticas ocuparam grande parte do país. Hitler já estava morto, tendo morrido por suicídio em 30 de abril em seu bunker em Berlim. Na conferência de Potsdam de julho a agosto de 1945, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, assumiu o cargo após a morte de Roosevelt em abril. Churchill e Stalin discutiram a guerra em curso com o Japão, bem como o acordo de paz com a Alemanha. A Alemanha do pós-guerra seria dividida em 4 zonas de ocupação a serem controladas pela União Soviética, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. Os espólios foram divididos. Sobre a questão controversa do futuro da Europa Oriental, Churchill e Truman concordaram com Stalin, pois precisava da cooperação soviética na guerra contra o Japão. Pesadas baixas sofridas na campanha de Iwo Jima em fevereiro de 1945 e Okinawa, abril a junho de 1945, e temores de uma invasão terrestre ainda mais custosa do Japão, levaram Truman a autorizar o uso de uma nova e devastadora arma desenvolvida durante uma operação ultra-secreta com o codinome The Manhattan Project. A bomba atômica foi lançada na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki no início de agosto. Em 15 de agosto, o governo japonês emitiu uma declaração declarando que aceitaria os termos da Declaração de Potsdam. Em 2 de setembro, o general Douglas MacArthur aceitou a rendição formal do Japão a bordo do SS Missouri, na Baía de Tóquio, e dava o fim da guerra mais sangrenta de todos os tempos, que ceifou 80 milhões de vidas. 60 milhões foi apenas de judeus, muitas inocentes, crianças, eslavos, ciganos, negros, todos mortos brutalmente nessa terrível guerra. Agora acaba. Caros amigos, quem gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e curta. Abraço e até a próxima.